nós tenha muita sorte, ninguém aqui precisa plantar tudo que come todo dia, né? Pode ser que tenha uma hortinha aqui, um pezinho de manjericão ali no jardim, uma coisinha assim, mas somos dependentes, até no sentido mais material mesmo, né? Próprio. E mais do que material. Estamos aqui hoje é porque alguém cuidou de nós, nos alimentou, alguém nos educou, nos ensinou uma língua que já existia antes da gente nascer nesta vida, né? Nos ensinou padrões de comportamento e moralidade pelos quais a gente, pelo menos a gente tem como referência, mesmo que nem sempre a gente siga 100%, né? A gente tenta, mas nós somos absolutamente dependentes uns dos outros. Eu sei que às vezes a gente vive numa cultura, eu falo disso porque cresci vendo filmes, jogando videogame, lendo quadrinhos, vendo desenhos animados, em que a gente sonha ser o herói, né? O herói que resolve tudo sozinho, com a sua força do próprio gênio e mais nada, que não depende de ninguém, né? Do detetive de filme policial ao Batman da vida, coisa assim. Mas na prática, na vida real, todos nós somos profundamente mais dependentes ainda uns dos outros do que muitas vezes a gente gostaria de admitir. Dependentes, inclusive, no nível mais básico das emoções, né? A gente está passando por um período de isolamento social, mesmo sendo não tão bem feito quanto poderia, mas que eu vejo muitas pessoas se queixando, né? Que saudade de ir à portaria, falar 3 palavras com o porteiro, né? Eu mesmo dou graças a Deus quando tenho que comprar alguma coisa aqui em casa, porque é o pretexto que eu tenho para sair um pouco, pegar sol diretamente, sem ser pela janela só, mesmo com a máscara no rosto, né? Que não é exatamente o sonho de ninguém. Mas essas coisas fazem falta. E num período como esse, a gente vê falta que ela faz. Né? Pequenas coisas da rotina que todos nós temos ou tínhamos, né? Enfim, uma série de coisas. E por isso mesmo, já que a doutrina espírita ela enfatiza muito e bate muito na tecla da questão da ética, da moralidade, né, da conduta que se espera de nós como espíritos encarnados frente uns aos outros, dos relacionamentos que a gente cultiva e que precisamos cultivar melhor muitas vezes, ela nos convida sempre a uma reflexão constante sobre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente contribui para que outros façam, digam e pensem também, para aquilo que a gente deixa como rastro nosso nesse mundo. Todos nós, em maior ou menor grau, nós temos um rastro aqui no mundo, né? Hoje em dia se fala muito de pegada ecológica, né? Que é as marcas que cada um de nós deixa na natureza, o quanto a gente consome, o lixo que a gente produz. Mas a gente pode falar também em rastro, vamos chamar assim, na falta de uma palavra melhor, né? Um rastro espiritual, né? As pessoas que a gente influenciou, aquelas para as quais, mesmo sem querer, às vezes, nós fomos um exemplo para o bem ou para o mal, os sentimentos que a gente plantou nas nossas interações no dia a dia. Às vezes nós não temos consciência disso, mas um gesto de gentileza no transporte público ou uma cara amarrada no meio da rua, isso pode ter, de alguma maneira, em algum grau, influenciado alguém. Então, assim, embora nem sempre a gente perceba e tenha consciência disso, nós somos como veículos numa estrada, né? Uma estrada que tem muito movimento, todo mundo está se influenciando ali. Se um parar meio fora da pista, fora do acostamento, já causa um problemão. Se um correr demais, já cria um problema. Então, você depende, para que a coisa funcione, todo mundo tem que ter mais ou menos ali uma certa linha de conduta. E todo mundo acaba influenciando. Mesmo aquele que pensa que é o mais insignificante, a pessoa que está lá no carrinho mais humilde, ela influencia aqueles que estão perto. O cara que está mais atrás, a pessoa que está do lado, o pedestre que está mais adiante esperando ele passar para poder atravessar a rua, se for o caso. Enfim, assim somos nós. A gente está sempre se influenciando, tanto com encarnados, quanto também, e essa parte é mais difícil de perceber, né? Para os desencarnados também. Nós temos um grupo nosso com quem a gente interage diretamente, família, vizinhos, colegas de trabalho, chefes, o motorista do ônibus, no horário que a gente pega, essas coisas.
E a gente tem também aqueles que a gente não vê, né, a não ser muito excepcionalmente, no caso aí dos médios, mas que também, de alguma maneira, se relacionam com a gente. Nós vivemos em meio a relações. Todos nós somos como uma aranhazinha no meio de uma teia bem grande, toda sempre interconectada com umas com os outros. E diante disso, acho que cabe a gente pensar, né, dentro daquela linha da doutrina espírita de encorajar o autoconhecimento, que no momento como esse que a gente está vivendo, eu não vou dizer que é um momento de crise, porque o mundo está sempre em crise, né? Quem lê jornal sabe que está sempre tendo uma crise em algum lugar. É crise na economia, é crise na política, é crise na cultura, é crise na moralidade. E quem está no Brasil, então, crise é quase que como dizer bom dia, né? Dizer que está tendo crise no Brasil é como dizer que o céu é azul, que a água é molhada, enfim. Mas o fato é que, nesse momento em particular, talvez essa crise de sempre esteja um pouquinho mais visível. Tem a questão da saúde pública, né, da pandemia, motivo pelo qual a gente está fazendo a palestra desse jeito hoje. Tem a questão da crise na política, com as pessoas com os ânimos muito à flor da pele, né? Muita gente se odiando e detestando por questões aí, eu gosto desse partido, eu gosto do tal político, etc. e tal. Consequentemente, uma crise bem material mesmo, no sentido da economia, que já não estava bem, e agora a tendência, ao que parece, é que piore, pelo menos por um tempo, né? Então, assim, é um momento de muita incerteza, em que a gente sente mais, enxerga melhor esses problemas todos, que sempre estão aí. Né? Mas chega uma hora que é que nem... É como numa praia, né? Você tem as ondas, aquele dia de praia, mas de vez em quando tem a ressaca. E quando tem a ressaca, né, as ondas vêm maiores, a água invade a areia, às vezes chega na rua, né, causa uns estragos assim, e a gente lembra mais de que o mar está ali, ele sempre esteve, mas agora ele está batendo no nosso pé, a gente vê melhor isso. Então, como espíritas, né, como seguidores da doutrina espírita, como é que a gente pode pensar isso? A doutrina espírita, ela, na parte mais simples, digamos assim, ela sempre fala muito da moral individual, claro, né? Amar o próximo como a si mesmo, retribuir o mal com o bem, da conduta de cada um, procurar fazer a caridade. Isso no plano individual todo mundo entende, não é nenhum mistério, já é difícil o suficiente, mas tem uma dimensão da nossa vida em que nem sempre a gente presta muita atenção, que a doutrina espírita também fala sobre ela. Porque, por exemplo, caridade, quando se fala em caridade, é possível, que às vezes a primeira coisa que vem à nossa cabeça seja a caridade no sentido material, por exemplo. Né? E os centros, no caso dos centros espíritas, a caridade material é muito visível. Né? Tem as obras sociais, os programas sociais, cada centro tem aí o seu trabalho, ou os seus trabalhos nessa questão. Ok. E depois tem a caridade no sentido moral, né? De você procurar ser prestativo com alguém que está precisando de ajuda, você tentar ser gentil com o semelhante, etc. Mas, para além desse plano do um a um, né? Eu com a pessoa específica, eu com a Deolinda, eu com a Zenite, eu com a Ivanilde, eu com a Valni, né? Como é que sou eu com a sociedade num sentido maior? Eu com o povo em que eu estou inserido, né? Eu vivo no Rio de Janeiro. Então, como sou eu com a minha cidade? Como sou eu com o meu estado? Como sou eu com o país onde eu vivo? Né? E, na verdade, a doutrina espírita fala um bocado sobre isso. Né? O livro dos Espíritos, né, que é a nossa base maior, né, ele fala de um monte de coisas que vão muito além dessa questão individual. Né? Fala de, por exemplo, desigualdade de riquezas, fala da necessidade de caridade, fala de questões de justiça, né? Fala de pena de morte, por exemplo, fala sobre guerra. Ninguém faz a guerra sozinho, né? Não existe guerra de um soldado só. Guerra são questões que envolvem países, povos inteiros. Então ele fala dessa questão muito da sociedade de maneira geral. E o que ele diz ali? O capítulo de lei de sociedade propriamente dito, que está lá na parte das leis morais, no livro terceiro do Livro dos Espíritos, é muito curtinho, tem 3 páginas. E eu não vou me prender muito a ele.
exceto para dizer, aqui já foi dito no início, de que é dito ali que nós não somos feitos para vivermos sozinhos e que precisamos uns dos outros para progredir. Então, não somos independentes, por mais que a gente goste de pensar nisso. Precisamos uns dos outros. O que significa que os outros influenciam o meu progresso, eu influencio os dos outros. Mas se a gente for pensar assim em milhões de pessoas, né, milhões de espíritos encarnados juntos, a gente também se influencia uns aos outros nesse plano maior, ainda que um pouquinho. Claro que uns, a influência a gente percebe melhor. Eu aqui estou falando para vocês, não sei quantos somos aqui, né? Aqui está dando 24 participantes, então sou eu mais 23. Então, neste momento, pode ser que eu esteja sendo uma influência para mais 23 pessoas. Pessoas famosas por aí podem influenciar milhões. Né? A gente vê isso em coisas bobas, tipo moda, né? Uma atriz, uma cantora, um cantor aparecer por aí com uma roupa diferente, um penteado não sei como, logo vai ter um monte de gente copiando. Eu lembro, né, por exemplo, tô ficando um pouco, já estou um pouco idoso, né? Eu lembro daquele cabelinho que o Ronaldinho usava, que parecia o cascão do Maurício de Souza, não sei se vocês lembram, que era um topetinho muito esquisito que ele deixava aqui, e que pouco depois de ele começar a usar aquilo, dava aula numa escola, eu vi um monte de garotos usando o mesmo cabelo, né? Por causa dele. Depois veio o Neymar com aquele corte meio moicano, né? E mais de quantas pessoas que nunca tinham pensado em usar começaram a usar também. Então, embora haja aqueles que tenham mais ou menos influência, o fato é que a gente se influencia. E fato é também que existe um ditado antigo, do tempo da Roma antiga, acho que era de Sêneca, o filósofo, que era mais ou menos assim, né? Nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. Ou seja, você vai pegar um barco e você não sabe para onde você está indo, nenhum vento, por melhor que seja, vai ser bom para você, porque você não sabe para onde, que direção vai dar. Né? O vento é bom, está indo para o sul, mas eu quero ir para o norte, ou não sei se quero ir para o sul. Você está perdido. Né? Então, a ideia, já que a gente vive junto em sociedade, como é que deve ser, como seria uma sociedade em que esses princípios que o Espiritismo nos ensina, de caridade, de amar ao próximo, de perdão de ofensas, né, de procurar valorizar a ciência, a filosofia e a religião, né, de respeitar todo mundo, respeitar o ponto em que cada um está, de entender que tem uns que vão ter mais facilidade para umas coisas e outros vão ter mais dificuldade, e que é o momento de cada um que a gente tem que respeitar isso, de que tem direitos que a gente não pode passar por cima, que os outros têm, assim como a gente tem também, né? Que existem ações que não são admissíveis, né? Matar o outro, por exemplo, pena de morte, essas coisas. Como seria uma sociedade em que esses princípios fossem vividos não apenas no plano individual, mas assim, que a sociedade tentasse seguir isso? É claro que no mundo de provas e expiações é muito difícil a gente imaginar esse tipo de coisa, porque qualquer país que a gente pense, mesmo aquele que parece o mais tranquilo, vocês podem pensar aí numa Nova Zelândia, esses países que tem pouca gente, geralmente, né? São os mais tranquilos. Aqueles que tem 5 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas, a população do Rio de Janeiro num território maior. Uma Noruega, né? A gente pensa, aqui no Brasil, a gente tem tanto problema que a gente pensa nesses lugares como se fossem paraísos na Terra. É só perguntar para quem está lá que não é bem assim. Não tem os problemas que a gente tem outros tipos de problema, superam a gente em algumas coisas, né? Avançaram mais que a gente em algumas coisas, mas tem suas crises também. Né? Não existe paraíso em lugar nenhum. Né? Se você for para qualquer um desses países, você vai continuar tendo que lidar com outras pessoas, com questões de trabalho, questões de sentimento, dilemas morais, todo mundo passa por essas coisas. Apenas certas questões de ordem mais material e social são mais tranquilas. Né? Então, como seria viver numa sociedade em que esses princípios fossem aplicados? E como nós, individualmente, cada um no seu quadrado, né, como dizem por aí, a gente poderia tentar ajudar a construir uma sociedade assim melhor. E aí,
Eu não fiquei na lei de sociedade, eu acabei indo no capítulo, se não me engano, é o capítulo seguinte. O capítulo seguinte, que é a lei de progresso no Livro dos Espíritos, que fala de 1000 coisas muito interessantes também. E na pergunta 793 do Livro dos Espíritos, está dizendo assim: por que sinais pode reconhecer-se uma civilização completa? Isso é uma coisa muito do século XIX, né, em que as pessoas falavam que havia povos civilizados, ou seja, povos avançados, né, povos já desenvolvidos, e povos não tão civilizados ou, às vezes, primitivos. Né? Era uma ideia que os europeus tinham naquela época. Kardec escreveu isso na França, né? Isso aqui está sendo feito, o espiritismo surge na França, de que a Europa, né, era mais avançada que todo mundo e o ideal seria que todo mundo evoluindo até chegar onde a Europa estava. Hoje a gente sabe, graças a Deus, que não é bem assim. Mas era uma questão que estava ali sempre voltando, né? O que é ser civilizado realmente? E a resposta dos espíritos é muito interessante, porque eles não dizem que ser civilizado é ser como os europeus, né? Que é você pegar um índio lá que está seminu no meio da floresta e botar um terno com gravata nele e fazer ele se comportar como os brancos, ter a religião do branco, né? Tomar chazinho com um jeitinho certo, que nem os ingleses, ou estudar cultura francesa. Não é nada disso. Essa era a ideia, na verdade, que os europeus tinham. Né? Você media a civilização dos outros por quão parecidos eles são com você mesmo. E aí era fácil chegar para a África, na Ásia, na América, e dizer: vocês não são civilizados, vocês são todos inferiores porque vocês não são como eu. Né? E tinha um monte de coisa, preconceito, racismo, etc, etc, etc. Não vou dar aula de história aqui, mas a ideia era essa. E a resposta que os espíritos dão a essa pergunta do Kardec é a seguinte: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Ou seja, ele não está falando de indústria, tecnologia, ciência avançada, armas, organização política, ele não está falando de roupa, não está falando de boas maneiras. Julgais-vos muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor agasalhados que os selvagens. Mas, na verdade, não tendes o direito de vos dizerdes civilizados, senão quando tiverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, sereis povos esclarecidos, intelectualizados, né? Que apenas terão percorrido a primeira fase da civilização. Ou seja, do ponto de vista do desenvolvimento moral, é possível que um vilarejo, numa sociedade rural, que nunca viu eletricidade, tenha pessoas que, moralmente falando, convivem numa harmonia muito maior do que uma metrópole, uma grande cidade com milhões de pessoas, toda poluída, né, cheia de fábrica, papapá, em que você tem um monte de gente que se odeia, que não se relaciona, que não respeita o outro, né, criminalidade alta, repressão, brutalidade policial, falta de participação, ganância, etc, etc. Isso não quer dizer, de novo, que desenvolvimento tecnológico, científico, intelectual, né, não seja importante. Ele facilita muita coisa. Olha a gente usando a internet aqui para ter uma palestra. Isso é maravilhoso. Mas são ferramentas. Ferramenta, ela pode ser a melhor ferramenta do mundo. Você pode ter um canivete suíço, daqueles que vêm até com lanterninha, saca-rolha, né, chaveiro, raio laser, pianinho musical, etc. e tal. Mas se você não sabe usar direito, não adianta de nada. É como, eu gosto de comparar, né, com os celulares de hoje. Você vai numa loja dessas, a pessoa te empurra 1000 modelos.
Mas o mais simples desses modelos, o mais barato deles, ainda faz um montão de coisa que quando você compra, você nem imagina que ele sabe fazer. E você acaba usando para o básico, né? O WhatsApp, rede social, quando tem, telefonar, e às vezes, hoje em dia, o pessoal aprendeu a tirar foto, né? E filmar. Às vezes o teu celular consegue tirar até a sua pressão, mas você nem expõe que isso acontece. Você não sabe, não vai usar para isso. A ferramenta está lá, mas e aí? Então, é a mesma coisa. O que é civilização? O que é progresso? É ir para a Lua? Ir para a Lua é legal, mas assim, ir ou não ir não vai afetar muito a vida a não ser do astronauta, né? Mas assim, não vai afetar muito a vida na maioria das pessoas. É bacana? É uma conquista? É. Mas ainda tem outros problemas que nos afetam mais diretamente. Tipo, por exemplo, como a gente está convivendo hoje em dia, o ônibus cheio durante uma pandemia, porque não tem, né? Ou o seu vizinho que a recomendação é que se use máscara na rua, mas quando você passa na porta do seu prédio, ele está sem máscara batendo papo com o porteiro e você é obrigado a passar meio metro dele com ele falando. Aí você fica naquele dilema, fala ou não fala? Né? Então, um puxão de orelha na qualidade de coleguinha. Para uns conseguem, outros não. Então, assim, são várias pequenas coisas, mas que, na verdade, mostram como a gente ainda precisa melhorar como grupo. Não adianta você ser uma pessoa quase que santificada da sua casa para dentro, quando lá fora também você tem uma dimensão da sua vida que é você no mundo. É você no ônibus, é você no trem, é você no trabalho, é você com os vizinhos, é você no trabalho qualquer que você desenvolva, no estudo qualquer que você faça, é na casa espírita, é com a sua família, os parentes, né, que não moram com você diretamente, né, é você como cidadão, você paga ou não os impostos que deve, você sonega ou não sonega, né, você tem o cuidado você paga as contas em dia, ou você puxa o gato lá da conta de luz do outro. É que o gato só é barato para quem faz o gato, mas na verdade alguém está pagando aquele extra ali que ele está tirando, por exemplo. Né? Então, são várias coisas que mostram como a nossa vida é um pouquinho mais complicada, né? Do que às vezes a gente mesmo pensa. E às vezes é difícil para a gente avaliar bem isso, porque geralmente nós achamos que nós somos todos ótimos. Aos nossos próprios olhos, nós só fazemos as coisas com toda a razão do mundo. E às vezes não percebemos esse outro lado nosso. E quando alguém nos dá esse retorno, esse diagnóstico, nem sempre é agradável, né? Às vezes a gente toma um susto. Enfim. E aí, ainda continuando nisso, ainda no Livro dos Espíritos, então tem essa resposta que é dos Espíritos, mas tem uma nota do Kardec. E na segunda parte dessa nota, tem um resumo em que Kardec diz como seria uma sociedade realmente civilizada. E é muito interessante, né? É um trecho que às vezes passa batido, mas para mim foi assim revelador, porque é muito interessante ver, isso está sendo escrito em 1800 e essa edição, na verdade, que a gente usa o Livro dos Espíritos é 1860, o original é de 57. Mas vamos lá, 160 anos atrás, como ele define o que seria uma sociedade realmente civilizada, de acordo com os princípios cristãos, que são os princípios espíritas. Então, eu só não vou ler tudo porque não vai dar tempo, né? Para não cansar vocês. Mas ele diz o seguinte: de dois povos chegados ao topo da escala, né? Vou te imaginar dois povos que pareçam extremamente desenvolvidos. Poderá dizer-se mais civilizado, na verdadeira acepção do vocábulo, que é espiritual, não é material, apenas aquele em cujo meio se encontra menos egoísmo, menos cupidez. Cupidez é ganância, né? De querer ser tudo para si. E menos orgulho. Então, por aí já começa a nos dar um outro critério. Não é, então, por essa lógica, não é ser o país mais rico, não é ser o país com mais armas, não é ser o país que mais produz aparelhos bonitinhos para serem vendidos mundo afora,
não é o país com mais ou menos gente, não é o país se é mais ou menos europeu, africano, asiático, americano, ou seja lá o que for. Né? O critério é outro. Primeiro, a questão moral de cada um. Mas não é só na moral de cada um, é na moral de cada um frente ao outro. Porque moral só faz sentido num relacionamento. Quem está sozinho numa ilha deserta não pode ser humilde. Não tem como, não tem nem em relação a que ser. Você não pode saber se você não é invejoso. Você vai invejar o quê? Um coqueiro? Né? Quem viu aquele filme Náufrago do Tom Hanks? O cara teve que inventar um coco lá, um amigo imaginário, para se relacionar. Não dá para você saber se você é caridoso se você só vive com caranguejos, peixes e coisas do tipo. Você precisa de outro ali, de um relacionamento com alguém. Aí ele continua. Menos orgulho, cujos hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais. Aí a coisa começa a ficar interessante, né? Se a gente fosse perguntar, se fosse possível, né? Talvez seja um dia, se nós fôssemos perguntar aos nossos bichinhos de estimação o que eles mais gostam de fazer, se meu cachorro ou gato falasse, por exemplo, né? Ou periquito, peixinho dourado, sei lá, o que cada um tiver aí na sua casa, né? Quais são as maiores preocupações de um animal doméstico? Eu creio eu, né? Estou especulando. Comer, comer, beber, né? Fazer suas necessidades quando precisa. Se você não tiver castrado ele, provavelmente de vez em quando, sexo e reprodução, né? Receber um carinho seu, né? Brincar um pouquinho e dormir. É isso aí. Você pode até ensinar outras coisas engraçadinhas para ele, né? A dar pirueta, a abrir a geladeira, mas assim, o essencial, que é o foco de quase tudo que ele vai fazer, é isso aí. Necessidades materiais, que a gente também tem. Tudo bem, são necessárias para a vida material. Mas não pode ser só isso, porque se fosse só para satisfazê-las, a gente não precisaria ter se tornado ser humano. Nós estaríamos lá como princípios inteligentes, no meio do mato, né? Comendo ali a nossa caçazinha, a nossa frutinha, fazendo ninho no alto das árvores, né? E se despreocupadamente, né? No máximo, a gente estaria mais ou menos como os chimpanzés, embora os chimpanzés sejam mais inteligentes do que a gente dá crédito a eles. E basicamente isso aí. Necessidades puramente materiais. Não é à toa que cachorro gosta tanto de olhar para baixo, porque quando ele olha para o céu, ele não faz poesia. Ele prefere, aquilo não tem relevância para ele. Né? Então, o que são necessidades intelectuais e morais? Intelectuais, né? Cultivar a inteligência, aprender coisas, eventualmente passar isso para outro também, porque a melhor maneira de aprender é você ensinar alguém. Né? Por isso que a gente, professor, parece saber tanto, porque a gente repete tanto ensinando dos outros que a gente acaba finalmente assimilando aquele negócio. Né? Vale para palestrante também. Necessidades morais, necessidades espirituais, higiene mental, dar uma gargalhada com alguém. A gente sente isso, né? Agora, nesse momento, você quer sair com alguém, você quer dar um abraço em alguém, você quer ver sua família, você quer visitar um lugar bonito, enfim, bem-estar psicológico também. Né? Você quer ajudar alguém, eventualmente, ou seja, coisas que, assim, no primeiro momento, não são necessidades que você precise no sentido físico, propriamente. Embora até tenham benefícios físicos também, de vez em quando, né? Mas são coisas que criam um outro tipo de satisfação. Você está se relacionando com aquilo, aquele objeto, aquela pessoa, num nível maior, mais elevado. Você está criando outro tipo de ligação. Então, que tipo de sociedade, essa é a pergunta que a gente pode se propor, que favoreceria que as pessoas pudessem ter maior oportunidade de atender a esse tipo de necessidade? Por exemplo, que tipo de sociedade favorece as necessidades intelectuais que a gente tem? Uma sociedade, por exemplo, que você tenha que trabalhar 14 horas por dia, como era de Kardec para muita gente, na época de Kardec, trabalho
era uma coisa muito mais pesada do que, na média, costuma ser hoje em dia. Não havia limitação de 8 horas de trabalho, nem nada. Você trabalhava, às vezes, diante do sol nascer, ao anoitecer. Mesmo em trabalhos em fábricas, né, era uma coisa muito mais pesada. Né? Havia lugares onde, em fábricas, havia castigos físicos, inclusive. Né? Isso era comum. Criança trabalhava, então trabalhava a família inteira, criança pequena, inclusive nas mesmas condições. Então era uma sociedade muito dura. A nossa ainda é, mas naquela época era mais ainda. Né? Então, essas crianças, por exemplo, elas estavam aprendendo alguma coisa ali na fábrica, a mexer uma peça, né? Talvez. Assim, tinha escola para todo mundo. Mesmo na nossa, tem escola para todo mundo? Boa. Não. E agora, com a crise que está tendo, né, o que tinha está desorganizado, né? Posso falar de cadeira, porque minha esposa é professora, ela está dando aula online, mas assim, por várias razões, inclusive materiais, acesso, etc., não está dando conta. Não é uma questão de qualidade de professora, tipo, se tem uma turma de 50, 60, quantos acessam? 8, 5. Mas porque não pode mesmo, não tem como. E mesmo os que podem, é muito mais complicado fazer. Assim, nem todo mundo tem um quartinho tranquilo para em casa conectar e ficar estudando. Às vezes são pessoas que tem um monte de gente na mesma casa, uma casa pequenininha, uma barulheira danada. Como é que você vai estudar nessa condição? É difícil. Uh, necessidades morais e materiais, né? Materiais morais. Agora a gente fala muito de bem-estar, né? De higiene mental, mas até um tempo atrás, o modelo de bom trabalhador é aquele que se mata de trabalhar de cabo a rabo e se dedica só a isso. Né? O brasileiro até estranha, por exemplo, para a gente fica sabendo de coisas como no Japão, onde as pessoas passam a vida inteira trabalhando no mesmo lugar, vestem a camisa da empresa e muitas vezes sacrificam todo o resto da sua vida em função daquilo. Então, a família tem que se adaptar ao ritmo de trabalho. Os trabalhadores são incentivados muitas vezes a fazer hora extra sem devida compensação, porque o trabalho é assim, está no topo das prioridades. Isso tem um preço, que às vezes se repercute na saúde das pessoas, né? Saúde mental, inclusive. Não por acaso é um país com alto índice de suicídios e coisas do tipo. Então, a gente tem que pensar a sociedade nisso. Essas necessidades são atendidas? Como ela poderia serem atendidas melhor? Como a gente, por pouquinho que a gente pudesse fazer, talvez pudesse fazer alguma coisa para ajudar a que ela, pouquinho que seja, atendesse mais nesse aspecto? Aí ele continua. Onde a inteligência pode desenvolver-se com mais liberdade. O que significa isso? Inteligência desenvolver-se com liberdade as pessoas têm liberdade, por exemplo, para falar sobre os assuntos que elas desejam, para discutir as coisas. Será que elas têm que temer, sei lá, algum tipo de represália quando externam suas ideias? Mesmo que as ideias não sejam boas, né? Você tem a chance de ter acesso ao conhecimento que é produzido. Esse conhecimento, ele vamos dizer assim, democratizado para todo mundo. Ele é disponibilizado. Quando a internet começou, por exemplo, lá nos anos 90, começou assim para o grande público, né? As pessoas falavam que ela ia revolucionar o mundo, porque todo mundo poderia estudar o que quisesse, etc, 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 né? Que todo mundo ia ter acesso a muita informação, papapá. Você ia poder fazer a faculdade sozinho, em casa, só fazendo curso, papapá. Até existem cursos, até existe muita coisa maravilhosa. Mas o fato é que hoje em dia tem um bocado de gente que acha que a Terra não é redonda. Como chegamos a esse ponto? Tem pessoas que acham e eu falo isso com tranquilidade, porque assim, verdadeiramente um absurdo, que acham que vacinas causam doenças. Logo, eu sei porque eu tenho alguém assim na família. Graças a Deus é uma pessoa que não tem filhos, né? Porque se tivesse, esse é um problema. Ele talvez deixasse um eventual filho morrer de sarampo, porque ele acha que vacinar causa problemas mentais ou coisa do gênero. Coisas que ele viu em lugares, sabe Deus onde. Porque não basta você ensinar as pessoas, darem acesso, você tem que saber a diferença, acesso a quê?
E isso envolve, novamente, a educação. Mas a gente está vivendo um momento, até questões como remédio, que remédio funciona para qual doença, essas coisas estão sendo disputadas por razões políticas, não por razões científicas, né? Então, é a vacina, é o remédio tal, é cloroquina daqui, é vacina contra não sei o que, etc. e tal. As pessoas não estão debatendo de fato, que estudos provam isso aqui. As pessoas estão dizendo, olha, é assim porque eu quero que seja. Ou não é assim porque eu não quero que seja. Né? Então, isso é um problema. E às vezes está sendo, as pessoas discutem isso de forma hostil, agressivamente. Então, gera um problema. Tem lugares, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? Onde os professores pensam 10 vezes antes do que vão dizer em sala de aula, porque pode ter alguém que leve a mal, filme aquilo, leve, denuncie em algum lugar, e depois vai ter uma multidãozinha organizada para vir atrás de você e cobrar satisfações. Às vezes o que você está dizendo é uma coisa absolutamente banal. Né? Hoje em dia se fala em lixamentos virtuais. Então, a gente está criando um clima em que as pessoas se sentem à vontade para dizer o que pensam e poderem discutir abertamente, ou estamos criando um clima em que as pessoas não podem mais discutir, ou elas não sabem mais distinguir o que é confiável ou não, ou elas ficam com vergonha, às vezes, de dizer o que é uma coisa, porque sabem que do outro lado, em vez de vier alguém, talvez, para esclarecer, vão vir com 4 pedras na mão. E não apenas um, né? Vão trazer os 200 amiguinhos para todos tacarem pedras sobre você. É um problema. E é um problema que, assim, não fica, não depende de apenas um grupo político ou ideológico ou religioso, é uma coisa que está generalizada. Você encontra isso na religião. Eu frequento muito comunidades espíritas em rede social, né, Facebook e tal. Às vezes pessoas debatem com raiva. Eu penso que Kardec é isso, eu penso que o André Luiz é aquilo, as pessoas vão de voador em cima das outras. Depois vem falar de caridade. Assim, e pior é que se você entra nesse clima, eu vou responder, às vezes você argumenta, daqui a pouco você também está com vontade de dar voadora, eu falo por experiência, né? Às vezes eu entro também armado, né? De armadura, lança, escudo, falta o cavalo. E isso é um negócio que vai te envolvendo, esse clima de hostilidade, né? Que é terrível, né? E aí você começa, a gente ficava falando, né? No tempo de Jesus tinha os zelotas, né? Que queriam expulsar os romanos, a violência, né? Judas Iscariotes seguia um pouco essa linha, tinha um outro lá que era zelota também, mas está muito diferente, não. Então, essa sociedade que a gente imagina que seria o ideal, como ela pode ser mais livre? Livre no bom sentido. As pessoas poderem falar e serem esclarecidas sem temer levar uma martelada por terem falado algo errado. Porque o problema não é falar errado. O problema é a pessoa continuar sem esclarecimento. E às vezes ela continua sem esclarecimento, pode ser por teimosia dela mesma, mas também muitas vezes porque ela não vai se abrir porque ela teme a reação alheia. Lembremos, o mal é a ignorância, ou nasce, sobretudo, da ignorância. A ignorância você combate com esclarecimento. Claro que a gente está falando só de intelecto, de informação. Está falando de ignorância no sentido mais pleno mesmo, de compreensão até de sentimentos, etc. Mas conversar, interagir, faz parte do remédio para essa ignorância. O amigo que está ignorante, o irmão que está ignorante, mesmo que se você jogar uma praga e cair um raio na cabeça dele, ele vai continuar existindo como um espírito ignorante. Você não resolveu o problema. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu queria que o pessoal todo sumisse. Nada se perde, nada se cria na natureza. As pessoas são espíritos. Elas podem sumir materialmente da sua frente hoje. Daqui a, sei lá, 50, 100 anos, elas estão todas de volta. E aí, o que você vai fazer? Vai querer que elas sumam de novo? Pode ser que elas sejam a sua família amanhã. E aí? O que você vai fazer? Difícil, né? Aí ela continua. Onde há mais bondade, boa fé, né? Boa fé, boa vontade, honestidade, né? Benevolência e recíproca generosidade. O que significa para nós como é que anda a nossa boa-fé, a nossa benevolência, a nossa bondade, a nossa recíproca generosidade? Porque, de novo, isso aqui é um ideal. Mas esse ideal só vai existir, isso é um equívoco que muitos espíritas cometem,
Isso não vai acontecer, ao contrário do que as pessoas pensam, porque o médium tal, na data tal, diz que no ano tal nós vamos virar, ou já viramos, mundo de regeneração. Né? Inventam data apocalíptica e coisas do gênero. Gente, em nenhum momento a doutrina espírita está dizendo que o mundo de regeneração vai cair do céu no colo de ninguém. Você não vai acordar um dia, sei lá, hoje são 13 de junho, né? E amanhã, 14 de junho, subitamente você já é regeneração. Ei, todo mundo feliz. Você continua a mesma pessoa que você era ontem. Seus vizinhos também, tua família também. E aí? Mundo de regeneração é um esforço, uma conquista coletiva. Não é milagre. Você acha o quê? Que Jesus vai tirar daqui todos os espíritos imperfeitos e botar todos os espíritos bons e você? Aí é fácil, né? Porque se ele fizesse isso por milagre, né? Se isso acontecesse, você ia ser convidado a ser retirado ali há um tempo, você não ia se adaptar também, não. Mundo de regeneração é uma construção. Comparado com que este mundo que a gente está já foi, com coisas que nós considerávamos aceitáveis, a gente até que melhorou muito. Imagina o que é alguém lá da Idade Média, né? Alguém que não era nobre, nem rei, nem alto dignitário da igreja, ou que simplesmente era mulher, né? Tantas mulheres aqui, vocês podem comprovar isso. As coisas para vocês não são ideais, ainda tem coisas para melhorar, sem dúvida nenhuma, mas já melhorou muito comparado com a sua tataravó de 1000 anos atrás, né? Pelo olhando aqui, vocês hoje, a maioria de vocês, estão numa idade que seu tataravô ou avó já tinha morrido há muito tempo. As pessoas morriam com 40 anos. 38 você já estava velho, já estava assim na prorrogação, nos descontos do juiz. Qualquer doença, gripe matava loucura, assim, sarampo e outras coisas, né? A gente não tinha noção de higiene. Cólera matava terrivelmente. Então, qual é o nosso papel disso? É tentar construir isso agora. Ah, vou ser bonzinho com a minha filha e com meu marido, mas eu vou continuar, não vou pensar em nada. Você tem que ser bonzinho e generoso também, dentro do possível, né? Com as pessoas lá fora. Como é você, cidadão? Você se preocupa em cumprir seus deveres? Você joga lixo na rua? Você se preocupa em, dentro do possível, né? Comprar coisas sustentáveis? Ou você acha que isso é coisa que só vale lá para o pessoal da Zona Sul? Né? Você se preocupa com a qualidade das coisas que seus filhos leem? Você atende as pessoas quando elas te procuram? Você consegue ser cortês, né? Gente, educaçãozinha básica, né? Pelo menos atender as pessoas direito, né? De jeito civilizado, minimamente educado. São dessas pequenas coisas que parecem tão insignificantes, mas que o mundo de regeneração é feito também. Então não dá para pensar só no milagre, como a gente espera. Vai ter catástrofe nenhuma. Kardec deixa claro lá na Gênese e na Obras Póstumas, para a geração nova. A mudança, a transformação do mundo se dá pelas ideias e pelo comportamento das pessoas. Não é milagre. Não vai passar planeta, coisas que espíritas já acreditavam. Não vai passar planeta chupão, não tem data certa. Não interessa se o médium maravilhoso X ou Y disse para um amigo dele que disse que vai ser em 23 de novembro de 2027. Não existe nada disso. 2027 provavelmente vão estar mais ou menos na mesma coisa que a gente está hoje. Mas tem coisas que ajudam a construção desse mundo. Quando a gente começar, por exemplo, já estamos fazendo isso aos pouquinhos, né? Descartar a violência, nos preocuparmos e não menosprezar o outro por causa, vamos falar disso aqui, por razões superficiais, de não acharmos que paulada é solução para as coisas, que o bem nosso passa pela destruição do outro, ou que a minha necessidade está acima de todo mundo, né? Então ele vai falar aqui mais para frente, o próximo, onde os preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Vocês estão vendo aí no noticiário, né, em várias partes do mundo, está se discutindo hoje, de forma mais aguda, né? Sempre se discutiu, mas de forma mais clara, né, mais visível e até agressiva, a questão do racismo. Né? Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra está acontecendo em outros países também.
E a gente olha lá, né? Estão discutindo racismo nos Estados Unidos, que bonitinho. Aí quando você vai ver, por exemplo, que uma das questões que motivaram esses protestos é a questão de violência policial, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, sozinha, é mais violenta do que a polícia dos Estados Unidos toda, em um ano. Então, assim, tem alguma coisa errada aí, só que a gente não percebe. Mas tudo bem, quando começa lá, repercute aqui, as pessoas começam a discutir, né? E são coisas que têm que ser discutidas, não é pieguice, é realidade, né? Outro dia, ontem, no Facebook, um ex-aluno meu estava perguntando, ele estava contando, ele tem um filho de 6 anos, ele é negro, e o filho de 6 anos estava vendo algum filme qualquer e ele reparou que o elenco do filme, não disse qual era o filme, o elenco todo era negro. E aí ele perguntou: os filhos de vocês também reparam? Bom, a Aurora é muito pequena, ela tem 2 anos ainda, ela não repara em nada quase. Ela quer ver desenho, desenho de bruxa, dragão, essas coisas. Mas é uma coisa que a geração dela não vai sofrer com isso como a minha sofreu. Porque eu via séries e filmes americanos nos anos 80, 90. E naquela época era muito comum, por exemplo, não precisa ver filme americano, ver novela. A primeira novela da Globo, né, que é aquela que todo mundo vê, né, ou já viu. A primeira novela com protagonista negra na Globo foi em 2004, Da Cor do Pecado. Eu nunca mais esqueci. A Thaís Araújo, que já tinha sido protagonista na Manchete em Chica da Silva. Mas até então, casal, galã e mocinha de novela, essa novela de maior audiência, pelo menos, todo mundo tinha o mesmo padrão. Mas não é o padrão que você vê quando você sai na rua. Não é o padrão que eu vejo vendo vocês aqui. Não que o casalzinho, não pode ter um casal louro de olhos azuis, gente, mas no Brasil não pode ser só isso. Quando é sempre isso, alguma coisa está esquisita. Né? Quando boa parte da população olha uma produção dessas e não se reconhece, a não ser, no meu tempo, era assim. Eu lembro de é, escravo em novela de época e empregado. E, às vezes, amigo ou amiga de um personagem principal, mas nunca o personagem principal. Nunca, nunca, nunca. E hoje são coisas que são discutidas. Né? Eu lembro das minhas alunas na escola, dava aula em Caxias, uma escola municipal. Em 2014, mais ou menos, eu lembro, muitas alunas começaram, negras também, começaram a não mais ficar alisando nem fazer escova no cabelo, elas começaram a deixar o cabelo mais afro, né, mais natural. Já foi uma moda que já teve um tempo atrás, mas voltou com toda a força. Eu não lembro mais por quê, eu não sei se foi alguma coisa na televisão, né? Teve alguma coisa que aconteceu naquele momento que a moda voltou, mas ficou. E elas falaram para mim, pô, agora pode. Pode o quê? Deixar natural. Eu nunca tive que pensar na qualidade do meu cabelo, nunca precisei fazer sofrimento todo. Primeiro porque eu sou homem e segundo porque eu sou branco. O meu cabelo era o padrão. E hoje se discute esse tipo de coisa que parece bobagem para alguns, mas é um negócio de motivo de angústia para outros. Pergunta para um adolescente. E já era antes, muitas vezes, só que isso não era falado, isso não chegava à discussão. Então, uma sociedade cristã, né, não vou dizer cheia de espírito, uma sociedade eticamente cristã, ela não pode permitir em seu seio preconceitos de cor, de religião, preconceitos de etnia, preconceitos quaisquer. O que é um preconceito? Preconceito é apenas você julgar um grupo enorme de pessoas sem conhecer e quando você olha para uma pessoa daquele grupo, você não vê a pessoa, você vê a ideia que você tem na cabeça. Então você acha que todos os judeus, todos os gays, todos os negros, ou todos os brancos, os índios, todos os europeus, todos os portugueses, todos os japoneses, todos os chineses, são todo mundo igual. E muitas vezes é um retrato negativo, né? Você menospreza a pessoa antes dela abrir a boca, porque você já julgou ela antes dela aparecer na sua frente. E hoje a gente percebe o mal que isso causa. Então, isso gera violência, isso gera agressão, isso gera humilhações desnecessárias, isso gera inimizades desnecessárias, isso gera medo. Hoje a gente percebe melhor isso. Então, é uma discussão que a gente não pode simplesmente ignorar, porque ela tem mais a ver com a gente do que nós podemos pensar. Tudo bem, você não está nos Estados Unidos discutindo isso, mas você pode pensar na sua relação com as pessoas à sua volta, na sua vizinhança, na sua família, né? E já estamos chegando perto da conclusão, né? Eu vou acelerar um pouco. Onde as leis não consagram nenhum privilégio e são as mesmas para todos, do mais alto
ao mais baixo. Isso no Brasil dói mais, né? Que a gente sabe que lei funcionar para todo mundo aqui é um problema. Não é só no Brasil, mas aqui a gente sente também. E isso gera, muitas vezes, um descontentamento, uma revolta, né? Mas isso também vale para nós. Tudo bem, estamos falando de lei só no sentido de lei que vai tribunal, juiz, polícia. Mas podem ser leis mais simples. Eu cobro dos outros, por exemplo, cumprimento de regras que eu mesmo não cumpro. Eu acho que aqueles que são meus amigos ou meus parentes, eles têm mais direitos do que os outros, né? Eu acho legal furar fila quando é para mim. Eu acho que, sei lá, na escola do meu filho, alguém aprontou, o castigo é merecido. Mas quando é meu filho, eu fico revoltado, porque é um absurdo que façam com a minha criança, meu jovem, não sei o que fizeram com o outro. A gente vive num lugar onde, tradicionalmente, né, tem estudos sobre isso, a gente vive numa terra onde predomina o você sabe com quem está falando, onde tem vários casos disso, né? Pessoa parada, não sei, numa blitz dessa aí de lei seca, a pessoa está alcoolizada, não pode dirigir. Mas se ela mostra que é policial, ela mostra que é juiz, ela mostra que é político, muitas vezes às vezes ela consegue um passe livre que você, cidadão comum, não tem. Isso não é justo. E não deve ser, a gente não deve achar que isso é normal. Porque uma sociedade fraterna, ela tem que ser também uma caridade justa. Porque a falta de justiça dificulta a fraternidade. Porque as pessoas vão estar sempre com ressentimentos e coisas por resolver. É isso que a gente está vendo lá nos Estados Unidos também. A falta de justiça, a percepção de falta de justiça gera revolta. E às vezes a revolta explode. Se a justiça fosse maior, fosse melhor antes, aquilo talvez não tivesse acontecendo. Não da maneira como está, poderia estar se resolvendo de outra maneira. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Como a gente pode contribuir para ter uma sociedade mais justa? Começa dentro de casa, beleza. Mas também pode ser lá fora. E às vezes lá fora, e esse é o X da questão, porque às vezes a gente aprende, a gente acha no movimento espírita, equivocadamente, que ser cristão é baixar a cabeça. Né? A ideia equivocada que a gente tem, aguentar tudo. Não, às vezes a sua obrigação é o contrário. A obrigação é cobrar que a regra seja cumprida. Por quem não a cumpre, porque isso também é educação. Daquele que naquele momento ignora, não entende o valor daquilo, e que de repente, se você for mostrar, olha, isso aqui está errado, por isso, por isso, por isso, talvez ele entenda e perceba que tem um problema. Se ninguém falar, você não percebe. Muitas coisas que foram conquistadas no mundo de melhoria não foram conquistadas com as pessoas simplesmente ficando caladas, aguentando seco. Isso não é cristianismo, gente. Isso é outra coisa. Né? Jesus mesmo não incomodou fariseus e saduceus porque ele ficava quietinho no cantinho dele, dando bom dia sorridente para todo mundo. Basta ler os evangelhos. Né? Então, existe um lugar também, um espaço para isso. Não é com falta de caridade, não é com ódio, isso é importante. Mas é com senso de justiça, para que aquilo melhore, para que o outro melhore. Gandhi dizia, né? Ele não queria derrotar o inimigo, ele queria convertê-lo, transformá-lo num aliado. Martin Luther King e outros diziam a mesma coisa. Essa é a graça da coisa. O que Jesus fez com Paulo? Deixa Paulo arrebentar, matar todo mundo? Não. Saulo, né? Depois se torna Paulo. É uma história interessante. O inimigo que se converteu. E graças a isso, hoje a gente ainda vai falar em cristianismo. Então, para encerrar, né, o que a gente tem que pensar é que a obrigação da caridade ela não se resume às relações apenas pessoais. Existem momentos na vida em que ela também se dirige ao mundo maior, lá fora, aqueles que a gente não conhece, né? Mas com os quais a gente tem que viver também porque a gente precisa deles. Então, hoje a ideia é basicamente o seguinte, para pensar espiritismo e sociedade, qual é o meu lugar na sociedade em que eu vivo hoje? E será que eu posso estar, em relação a ela, de repente, posso melhorar alguma coisa? Pode ter alguma coisa que eu possa agir de forma mais caritativa, mais cristã, mais presente, para que ela, um dia, quem sabe, ela se torne um pouquinho mais próxima do mundo de regeneração que a gente tanto sonha. Porque esse mundo, repito, não vai chegar por milagre, não vai cair do céu. A gente vai herdar aquele mundo que a gente construiu.
se daqui a 100 anos a gente estiver reencarnando, a gente vai voltar para cá, encontrar a Terra que a gente deixou para nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Tem uma historinha do Monteiro Lobato sobre isso, o herdeiro de si mesmo, que é ótima para isso. Seremos herdeiros de nós mesmos. Então, não achem que o mundo de regeneração vai ser tudo tranquilo e resolvido, né? Porque você pode ter mundo de regeneração com o meio ambiente todo arrebentado, porque é uma questão moral. É melhor que não seja assim, mas isso vai depender da gente hoje. Não é milagre, é construção. Então, é isso, gente. O amar ao próximo como a si mesmo passa também por isso. O próximo não é só o teu vizinho. O próximo, às vezes, é aquele que mora bem longe de você, mas com os quais a gente está na mesma teia, né? Então, essa é a sociedade. A gente tem que pensar também nesse aspecto. O que eu estou fazendo pela sociedade maior? Pode ser uma coisa pequenininha, um trabalho voluntário, uma doação, uma coisa pequena, né? Um trabalho no centro espírita, né? Mas a gente tem que pensar para fora da porçoleira da porta da nossa casa também, porque a gente só consegue viver porque alguém faz isso por nós. Então, nada mais justo que a gente também, em alguma medida, dentro das nossas possibilidades, a gente também tente retribuir como encarnado, mas também como espírito. E é isso. Muita paz a todos. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Então, agora nós vamos ouvir uma música que o Tiago vai colocar. Em seguida da música, a Zenite vai fazer a mentalização. E quem quiser pode colocar um copinho de água para ser fluidificado. Então, agora é o Rodrigo entrando com a música e, em seguida, a Zenite para a mentalização. Consegui. Alô, vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Vou dar início aqui. Só fazer um teste aqui, vocês estão ouvindo. Ouviram? Sim. Ok, então vamos começar. Eu não estou ouvindo a música, só vendo a imagem. Eu também. Desculpa, peraí. Agora tá. Eu não tô... Não consigo ouvir a música. eu não tô conseguindo passar o som. Peraí. Só um momento. Você tem que ver. A gente pode iniciar a mentalização também, se preferir. Zenite, aí você decide. Então, vamos fazer a nossa mentalização, rogando ao Pai a sua misericórdia infinita para cada um de nós. Como Jesus foi citado na nossa palestra, nesse momento de transição que a gente está passando, mas sabemos que é um aprendizado.
quando ele nos refere, através da doutrina espírita, através do Espírito de verdade, onde ele anuncia: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos. Vinde a mim, todos vós que estáis sofrendo, cansado, aliviado, que eu vos aliviarei. E ele segue: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. E é assim que, neste momento, possamos nos sentir abrigados por esse amor que o Mestre doa diariamente a cada um de nós, sobre a misericórdia de Deus Pai, que nos permite, através da doutrina espírita, dos amigos espirituais, do patrono de nossa casa, Adolfo Bezerra de Menezes, nos sentirmos fortalecidos diante, Senhor, de tanta adversidade que por hora somos afligidos. Mas temos no nosso espírito, através do aprendizado da doutrina espírita, que nos faz ver porque sofremos, porque passamos tribulações e porque devemos superar essas diversidades com fé, com esperança, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. É aquela que estamos a cada dia colocando como se fosse uma peça de roupas em nossa mala, para que quando nós chegarmos no mundo espiritual, a gente possa ali saber o que estamos levando. São os valores morais, são os valores espirituais tão bem colocados pelo nosso irmão Rodrigo. E assim, Pai, que diante da beleza da nossa palestra da noite de hoje, que diante desse nosso raciocínio lógico, através deste aprendizado, através da codificação kardeciana, é que nós estamos agradecidos por entendermos por que nós estamos passando nesse momento, por esse momento de transição, mas que é um momento de grande aprendizado, em que temos a oportunidade de renovar os nossos valores, de sermos mais caridosos com uns para com os outros. É um grande apelo universal, é essa grande oportunidade de nos desprendermos das especulações, do orgulho e da vaidade. E é assim, Pai, diante deste momento, que os bons espíritos, que os nossos anjos guardiões e os nossos mentores espirituais nos conceda, através dos nossos pensamentos, nos sentirmos energizados fluidicamente, como se fosse a terapia em teu nome, em nome de Deus, dessa falange da espiritualidade que nos assiste, e de Bezerra de Menezes, esse amigo de todas as horas, é que estamos devolvendo a palavra à nossa irmã Deolinda, que dirige a nossa reunião online da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, pedimos permissão a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, para darmos por interrompida a reunião da noite de hoje. Agradecidos a todos que participaram dessa reunião, ao palestrante, à mentalização, a todos nós que assistimos, que possamos continuar conservando em nossos lares essas vibrações de paz e de fraternidade.
Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, meus amigos. Zenite, foi muito bom ver essa palestra. Muito obrigada.